Pimenta, ele tá com algum problema aqui mesmo, cara. Não tô conseguindo resolver. Aí? Foi. Tá valendo. Pode falar, tá valendo. Beleza. Olá, pessoal. Muito boa noite. Muito boa noite para você que está nos assistindo aqui. Estamos ao vivo, finalmente. Desculpem aí pela falha técnica. Agora a gente conseguiu se estabelecer aqui. Nós estamos fazendo muitas lives, né? Frequentemente, e agora aconteceu um pequeno problema. A gente teve esse atraso, mas fique tranquilo pela qualidade do tema, né? Do tema que a gente vai abordar aqui hoje, que é gestão ágil e Scrum. O meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou sócio da Startse, responsável aqui pela área de marketing, e eu vou fazer esse bate-papo aqui com o nosso convidado que eu vou anunciar para você daqui a pouco. Por favor, coloque para nós aqui no chat, pessoal, só para a gente ver mais ou menos de onde as pessoas estão falando, qual que é a sua cidade, né? De onde você está nos assistindo agora. Temos algumas pessoas online aqui, ó. Amambaí, Mato Grosso do Sul, a Renata de Pindamonhangaba, o Marcos de Curaçao, no Caribe, olha só, Goiânia, Goianá, Minas Gerais, Alto do Rio Doce, tem bastante gente aqui e eu quero, pessoal, deixar à disposição para você aqui, quando você quiser, use esse chat para a gente se inteirar, eu vou responder pessoalmente aqui para você, pode colocar sua pergunta e eu quero mostrar para vocês aqui quem que é o nosso convidado de hoje, quem é que vai falar para você sobre gestão ágil e Scrum, que é o Carlos Silva Júnior. Carlos Silva Júnior, ele é CEO da Samba Consulting, especialista em transformação digital e ágil, Business Agility Strategist, ele atua na área de TI e negócios já há mais de 23 anos, ele possui sólida experiência em gestão de projetos de tecnologia e inovação. Então, ele já atuou em várias grandes empresas de vários portes e segmentos, e ele possui várias certificações, conforme você pode acompanhar aqui. Depois é lógico que ele vai falar muito mais a respeito disso. Se você quiser seguir o Carlos lá no Instagram, tá aqui o arroba dele, que é o Cross Júnior, tá? Você pode seguir ele lá para obter mais informações. Eu quero dar aqui, então, as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, o Carlos. Tá mutado aí, Carlos, seu microfone. E aí, tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo, Marcelo. Depois desses problemas técnicos, né? Normal, isso sempre Eu também te acontece. peço desculpa por isso, mas vamos lá, né? A gente está aqui Sem, agora, vamos sem bater esse problema. papo pessoal. Eu sou da área de TI, a gente sabe como isso funciona, né? Quer dizer, como não funciona. Legal. Bom, boa noite, galera. Boa noite a todos. Fico lisonjeado por estar participando aqui de um evento com a Startse, né? Uma empresa tão bacana, tão inovadora, né? Que abrange tanto aí no nosso país. A ideia aqui hoje é um bate-papo, um bate-papo bem descontraído, provocante, tá? Porque vou fazer algumas provocações aí sobre um dos assuntos que a gente vai tratar dentro do treinamento, né, que está agendado para o dia 29 e 30 de abril, mas um dos assuntos eu vou trazer aqui, lá nós vamos falar um pouco mais com detalhe, e aqui eu vou explorar algumas provocações, algumas práticas ou técnicas que possam ser feitas aí nesse momento que nós estamos passando de pandemia, né? E aí eu estava conversando com os colegas um pouco mais cedo, quase que eu falei pandemônio. Então, a questão da pandemia tem travado muita coisa, então tem trazido, né, mais inovação para algumas organizações, de uma forma mais forçada, mas está saindo. Então, vou contar aqui algum caso aqui de um cliente que estava, de alguma forma, enrolando para fazer essa transformação, achava que era muito difícil, e de repente ele conseguiu converter aí mais de 1.000 profissionais para dentro de casa e está trabalhando e entregando. Então, às vezes as pessoas precisam de uma forcinha para isso. Nós vamos discutir um pouquinho sobre algumas práticas, né, e ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar nesse momento de agora. Muito legal. Pessoal, o Carlos trouxe uma apresentação aqui para nós. A ideia é que ele mostre toda essa mentalidade sobre gestão ágil, sobre Scrum, como é que você pode aplicar isso dentro do seu negócio. Então, ele vai compartilhar a tela conosco
Você pode mandar aqui a sua pergunta e eu vou separar no final, depois, para a gente poder bater um papo, trocar essa ideia a respeito dessa temática aqui. Espero que seja muito proveitoso aí para você que está nos assistindo agora. Tá vendo aí, ô Marcelo? Tá tudo Na bem, tela? pode ficar tranquilo. Beleza, show de bola. Bom, pessoal, sobre o meu currículo em si, né, o Marcelo já mentiu bastante aí, eu peguei esse currículo na internet, achei legal, então copiei e colei ele para apresentar. Brincadeira, sofri demais com tecnologia. Tá aí meu LinkedIn, meu Instagram, né, que o Marcelo já comentou, quem quiser fazer conexões, sou um cara muito, né, presente em redes sociais e tudo mais, gosto muito da interação, e é um momento agora, né, tá forçando muito a gente fazer esse networking, né? Então a gente precisa fazer isso. Eu acredito muito no networking, nas parcerias. Bom, eu queria começar contando uma historinha que eu gosto de contar, que aconteceu comigo, não é história fictícia, mas aconteceu comigo. E já tem quase 2 anos que eu conto essa história de vez em quando em algumas palestras e treinamentos, e ela é muito, e ela cabe para várias partes aí durante o tempo, né? E principalmente o momento que a gente vive. Eu me formei em engenharia de software aqui em Belo Horizonte, e em 2000 em 2000 alguma coisa, não preciso revelar agora, eu precisava do meu histórico para o meu mestrado. Eu fiz mestrado em Portugal em gestão de RH e comportamentos organizacionais, e aí eu precisava do meu histórico, né, dessa instituição de ensino e para poder mandar para o mestrado, né, senão eu perder lá a parte de inscrição e etc. E aí eu liguei para a instituição de ensino, liguei lá e falei, olha, estou precisando do meu histórico para amanhã, que é muito urgente, senão eu vou perder meu desconto, vou perder a inscrição e etc. E aí a menina, né, me atendeu, né, super educada no telefone e falou, olha, então, para te entregar o histórico são 30 dias. Eu falei, como é que é? Eu preciso dele para amanhã, não tem jeito de acelerar um pouco? Ela, não. Então, são 30 dias úteis. Eu falei, poxa, né, em vez de ajudar, piorou, né? 30 dias úteis viram 40 dias. E aí, de alguma forma, eu comecei a discutir com ela sobre isso. Falei, poxa, mas eu preciso de urgência, tal, aquele negócio todo. Ela falou, então vou fazer o seguinte, eu vou tentar te ajudar, tá? Me prova que você precisa dele com urgência. Eu falei, tem coisa. Como assim? Ela falou, pois é o nosso processo. Aí ela soltou falando que ela precisava seguir um processo. E esse processo estava baseado nisso, uma solicitação com urgência, precisava de um e-mail para poder provar que eu precisava dele com urgência. E aí, depois de muita briga, discussão, eu entrei em contato com a instituição, pedi lá um e-mail para mostrar que eu precisava dele com urgência, peguei e mandei para a menina de novo. Aí eu falei com ela, e aí, recebeu o e-mail? Ah, recebi. Então tá, e agora? Então, são 7 dias para analisar o seu e-mail. Eu falei, poxa, mas eu preciso para amanhã, você não me entendeu, até agora você não me entendeu. E aí acabou que com muita discussão e tudo mais, eu parei, não continuei a conversa com ela, liguei para um amigo que trabalhava nessa instituição, falei, cara, contei toda a história para ele, preciso do meu currículo para amanhã. Em 5 minutos, o currículo não, o histórico. Em 5 minutos o histórico estava no meu WhatsApp. A pergunta que eu coloco aqui, que é para provocar a história, é o que ele fez que ela não poderia ter feito? Se ele conseguiu o meu histórico em 5 minutos, ela também conseguiria. Por que pede 30 dias? Por que tem um processo tão moroso? Né? E aí, discutindo isso, entrando mais no assunto, o medo da organização era que se todos os alunos pedissem o histórico de um dia para o outro. Cara, se os seus alunos ou seus clientes estão pedindo coisas de um dia para o outro, você se adapta e atende. Você tem que se adaptar. As pessoas, essa menina, por exemplo, do atendimento, ela era avaliada no final do mês ou no final do ano se ela seguiu bem o processo. Ela é auditada por seguir o processo. Ela não é auditada por atender bem o seu cliente. Entende que é uma inversão de valores? As pessoas precisam ter como foco e como objetivo a entrega de valor para o seu cliente. Essa é a base de tudo. Se você começar a enrolar o seu cliente ou não entregar por causa de processos internos, o seu processo está errado. Ah, não, mas eu sigo o meu processo. Tá, você seguiu o processo, você seguir o processo está certo, mas você não está entendendo a necessidade do seu cliente. E nós precisamos, neste momento, repensar as coisas que nós fazemos, repensar aquilo que a gente faz há 5, 10, 15 anos, para ver se a gente está entregando isso, entregando a expectativa, entregando valor para o nosso cliente. Tá? E vocês vão me ouvir falar muito durante esses 30 minutos aqui sobre valor ao cliente, atender a expectativa, porque é a base de tudo.
E hoje o mundo ele vai ser dominado por essas empresas ágeis. O mundo digital tem um espaço para isso. O momento que nós vivemos agora nos mostra o quanto nós estamos despreparados para atender melhor o nosso cliente. Ah, Carlos, mas o momento é diferente, tá? Tudo bem, o momento realmente é diferente, mas olha o tanto de empresa que falava que era digital, que estava pronta, que era ágil e tudo mais, e agora nesse momento está passando aperto. Ou seja, não era, né? Há uma grande diferença de você falar que é e você realmente, né, ser. E aí eu gosto muito de Bauman, né, sobre a questão do mundo líquido, e isso traz uma realidade enorme para a gente. Quando a gente fala de VUCA, todo mundo falava assim, pô, VUCA é muito conceitual, VUCA, eu não sei direito o que é VUCA. VUCA é o que você está passando agora, tá? Ou seja, as informações elas são muito rápidas, né? Nós estamos falando de volatilidade, a quantidade de informações é muito grande, a velocidade que chega para a gente também é muito alta e a gente não consegue lidar com isso. Isso nos causa ansiedade, causa um monte de coisa. E aí, quando eu vou para incertezas, apesar de ter muitas informações disponíveis, eu tenho incerteza sobre tomadas de decisão, porque há uma complexidade instalada. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mesmo que eu tenha todas essas informações, porque o amanhã é diferente de hoje. As informações que eu tenho hoje são diferentes de amanhã. Então, não consigo tomar melhores decisões. E a interconexão dessas coisas, né? O que traz um problema de comunicação e ambiguidade. Não só ambiguidade em relação à comunicação em si, mas tomada de decisão. Quem aqui não tem dúvida sobre a melhor ferramenta que vai utilizar para poder fazer uma reunião remota? Ah, é Hangout, é Zoom, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, não olha para isso, olha para o resultado. O que você quer como resultado? Uma melhor comunicação. Então, cara, é Hangout, pronto, resolvido o problema, tá ali e tal, resolve rápido. Às vezes a gente se pega gastando mais energia escolhendo determinadas coisas do que tomando uma decisão e fazendo ela fluir, né? Então, a ambiguidade está muito ligada a isso. E há uma coisa paradoxal, né? Se eu quero melhorar, eu preciso estar incomodado com aquilo que eu faço. Eu não posso simplesmente estar satisfeito. Há uma questão de Gabrielas instaladas dentro das empresas, né? Nasci assim, quero ser assim, vou morrer assim. Nós temos que parar com isso, nós temos que estar insatisfeitos com aquilo que a gente faz o tempo todo para que a gente possa gerar melhoria. E aí eu escutei de um amigo esses dias, a melhoria é incansável, não é a melhoria contínua, é a melhoria incansável. Você tem que estar, cara, você tem que estar olhando para tudo o tempo todo, olhando para os seus processos o tempo todo, olhando para o coleguinho o tempo todo, olhando para outra área o tempo todo, para que você possa ajustar essa relação, né? Ajustar a relação entre as áreas. Você não mede a relação, né? Você de alguma forma entende como elas funcionam para poder tirar restrições, tirar os impactos, eliminar desperdício. Então nós precisamos realmente estar incomodados com isso, para o tempo todo a gente está trabalhando na melhoria. Porque sempre que eu pergunto para as pessoas quais os maiores problemas em projetos que vocês têm, acredito que passa na cabeça da maioria é comunicação, né? A comunicação virou a nova bengala. Antes era cultura, aí depois virou comunicação, depende do momento, né? Às vezes é cultura, às vezes é comunicação, vira a nova bengala. E o mais legal é que quando você começa a levar isso, né? Eu levo isso para os meus clientes, fazendo diagnóstico dentro da consultoria, os clientes às vezes pedem lá, transformação digital, transformação, quero colocar ágil, quero colocar não sei o quê, quero fazer Scrum, quero fazer Kanban, tal. Tá, mas vamos lá. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua necessidade? Qual a sua expectativa? Antes de ferramentas e técnicas, eu quero saber qual é o seu objetivo, qual é o seu planejamento estratégico. E eu vou lá, faço um diagnóstico para poder entender. E aí, nesse diagnóstico, surge muito o problema da comunicação. E aí eu pergunto, tá, vamos lá, qual é o problema de comunicação que você tem? Ah, não, eu tenho problema de comunicação. Tá, mas qual é o problema de comunicação que você tem? Às vezes os caras não sabem nem explicar. E aí ele aponta para um lado e fala assim, tá vendo aquele cara ali? Tá, tô vendo. Ele não levanta e vai conversar com o coleguinha dele que tá ali do outro lado da baia. Esse é o problema que eu tenho. Eu falei, cara, mas esse problema não é comunicação. Esse problema seu é preguiça. O cara não levantado dali, vai lá conversar com o coleguinha, isso é preguiça. O plano de ação, a forma como você vai atuar é diferente de um problema de comunicação. Você só tem falha de comunicação quando há comunicação. Quando não tem comunicação, é falta de comunicação. E a ação para a falta de comunicação é diferente de uma ação de falha de comunicação. Então, as pessoas não compreendem isso e começam a fazer um monte de coisas que não dão resultado. E aí, se não dá resultado, começa a colocar o problema, ou a culpa, ou a responsabilidade em cima das pessoas. Só que nós temos que lembrar uma coisa. A base do pensamento sistêmico.
né? Eu estou falando de pensamento sistêmico para que a gente possa entender que o todo nem sempre é a soma das partes. Tá? Vou explicar isso melhor daqui a pouco. Mas a grande questão que eu quero colocar aqui é você precisa entender o que está acontecendo, entender os dados, os fatos e as informações para que você possa analisar melhor aquela situação. Porque se for para ficar só discutindo opiniões e tudo mais, eu escutei de um colega, eu achei sensacional, que se for discutir opiniões sem dados, opinião por opinião, eu prefiro a minha. Então, cada um vai querer ficar com a sua e não vai ter um relacionamento melhor. E aí, para você discutir as coisas de uma forma embasada, né, data-driven mesmo, direcionada e orientada a dados, você precisa de informações. Você precisa de métricas, você precisa de indicadores, você precisa das informações, aqueles dados ali, né, das informações do que está acontecendo, para que você possa tomar melhores decisões. E aí eu provoco vocês novamente. Quais informações ou dados vocês têm da empresa, do projeto, das suas atividades, daquela sprint que você está fazendo, ou daquele processo, ou daquele fluxo que você está montando? Quais são esses números? Se você não tem esses números, uma das primeiras coisas a se fazer é ter números, tá? Porque eu entro dentro das empresas também e pergunto se o cara tem algum problema e falo, não, aqui não tem problema não, minhas sprints terminam sempre no dia. Mas é claro que termina, é um time box, ela começa no dia e termina no outro, tem que terminar mesmo, né? Não, mas a gente sempre entrega tudo que está na sprint. Ah, legal, bacana, então você entrega tudo que você prometeu, entrega. E quanto entrega de valor para o seu cliente? O quanto seu cliente está satisfeito com aquilo que você entrega? Bem, isso aí eu já não tenho. Cara, então não adianta você entregar tudo que está lá dentro da sprint, você não sabe, se você não tem dados, fatos, informações que comprovem que aquilo que você entregou trouxe valor para o seu cliente, ou trouxe satisfação para ele, ou mudou alguma coisa, ou trouxe um ROI. Tá? E aí eu pergunto, você conhece sua capacidade de entrega, sua capacidade produtiva? Né? Você conhece seu throughput? O que é o throughput? É a taxa de entrega dentro de um determinado período. Né? Em uma semana, quanto você entrega? Em 2 semanas, quanto você entrega? Em um mês, quanto você entrega? Você sabe disso exatamente? Ou chuta, ou acha? Enquanto chuta e acha, não vai tomar decisão nenhuma certeira. Tá? E qual que é o seu lead time? Qual que é a sua taxa qual que é o seu tempo de entrega? Desde quando entra um produto na esteira, né, a matéria-prima na esteira, até sair o produto, quanto tempo você leva, você sabe? Se você não sabe, você precisa começar a medir. Né? E para isso você precisa ter seus processos bem desenhados e começar a medir e entender o que está acontecendo. E outra coisa que eu acho importantíssima, tudo que você está fazendo agora, olha só, nós estamos num momento de trabalho remoto. O que você fez hoje, todas as atividades que você executou, qual o objetivo estratégico da sua organização está ligado às suas atividades que você fez? Pare e pensa. E ver quanto dessas atividades estão ligadas ao seu objetivo estratégico que você está caçando no meio do ano, para o final do ano. Olha, há muitas atividades que são priorizadas que não olha para o cliente, olha para dentro. Hoje, no momento que a gente se encontra, a gente não mais desenvolve produto ou serviço de dentro para fora, mas sim de fora para dentro. Eu tenho que escutar o meu cliente, o cliente que está lá na ponta, o cliente que está lá usando o meu produto ou o meu serviço, o meu cliente que paga. Eu tenho que escutar ele para poder desenvolver um produto melhor que se adeque às necessidades dele e atender na necessidade do mercado. Porque sem isso, você não atende uma necessidade do seu cliente. O cliente pode não estar satisfeito, apenas usa porque está usando, mas não está satisfeito com você. Ele não te indica. Ele não indica para outros, se o seu produto não cresce, sua empresa não cresce, é porque as pessoas não têm uma segurança do seu produto ou do seu serviço. Então, você precisa medir isso através de NPS, Fit for Proposal, seja como for. Mas você precisa medir isso. Tá? E a moral dos times, né? A moral das pessoas que estão trabalhando aí nos times, né? Como é que tá? Tá legal? Tá boa? Ah, eu acho que... Começou a frase com eu acho, para. Ou seja, é sentimento, não tem valor nenhum, não tem informação nenhuma, né? E aí, algumas práticas ágeis, né, da agilidade, nos ajudam e nos apoiam, tá? Nesse momento de crise. Algumas melhores práticas, vamos dizer assim, tá? Não estou falando de ferramenta, tá? Em nenhum momento eu estou falando de ferramenta aqui, nem de framework. Tá? Neste momento, não. Eu estou falando apenas de você pensar de forma diferente, de forma criativa, de forma a mudar e melhorar os seus processos o tempo todo. Essa é a grande questão, isso que precisa ser feito, tá? E aí, quando eu falo sobre agilidade, eu não estou falando apenas de um time,
vamos lá, você ter um time ágil não quer dizer que você é ágil, tá? Que a empresa é ágil. Business Agility, ou agilidade organizacional, não é sobre times ágeis, ok? Há uma questão aí que existe, né, dentro das empresas e dentro das consultorias, a gente encontra muito isso, aonde a tecnologia, a TI, é ágil. Ágil, sim. A TI foi treinada em Kanban, foi treinada em Scrum, foi falado sobre agilidade com eles e etc. Tá, a TI. Mas não adianta nada você ter uma TI que está com mentalidade, buscando agilidade, etc., se o RH, o comercial, o financeiro, o marketing não está nessa pegada. A sua empresa ela é tão ágil quanto o seu setor menos ágil. Então não adianta toda essa velocidade numa parte só. Se a gente for falar de pensamento sistêmico, volto a dizer, a TI ela é só um subsistema do seu sistema grandão. Você tem que pensar na empresa inteira, né, que é um sistema gigante. É igual a questão da contratação de pessoas. Quem contrata pessoas na sua empresa? A maioria pensa ou fala, o RH. Não, não é. Não é o RH que contrata. Vamos lá. O gerente tem uma decisão, tem uma demanda, solicita ao RH para poder buscar as pessoas. O RH vai buscar as pessoas enquanto o gerente vê o budget que ele tem lá no planejamento estratégico. Do planejamento estratégico ele volta, aí tem as entrevistas, ele faz a entrevista, contratou o cara, vai para o departamento pessoal pega os documentos, faz a contratação física, o cara da infraestrutura libera os acessos para o profissional que entrou, mais o computador que ele tem que, né, liberar, depois libera os acessos às outras aplicações, sistemas, libera o acesso do cara no prédio, aí eu volto a te perguntar, quem contrata na empresa? A empresa inteira, é o sistema, a empresa não é RH, não é DP, é o todo. Então, quando a gente fala de agilidade organizacional, tem que falar do todo. Não adianta eu querer cobrar da área, né, de uma determinada área, velocidade e agilidade, se ela se não foi trabalhado isso com ela, foi trabalhado só na tecnologia. Sempre estoura ali, né, a questão da tecnologia. Não é na TI, é no todo. Okay? Então, quando a gente vai falar de agilidade organizacional, que é um dos assuntos que a gente trata até dentro do treinamento, a gente tem que falar da empresa inteira. Então, nós estamos falando da direção como um todo, da camada média, C-level, gerente, líderes, até chegar na parte tática operacional. Claro que é muito mais fácil chegar ali no tático operacional, mudar um pouquinho, ganhar um pouquinho de resultado. Mas quando você tiver uma demanda que vai para o RH, que pode estar lento, vai te travar. Ou então, quando manda para o comercial, vai te travar. Ou como leva para a contabilidade, vai te travar. Então, não adianta, você vai ter restrições. E aí nós estamos falando de Goldratt, né? Do livro da Meta. Toda empresa tem restrições, é fato. Ao menos uma restrição. Tem empresas que têm mais restrições que número de pessoas, mas as empresas têm restrições. E como que a gente trabalha essas restrições? Nós temos que eliminar as restrições. Existem restrições físicas, existem restrições lógicas, existem crenças limitantes que nos restringem também. Então, a gente acredita que a cultura não aceita agilidade. Cara, isso é uma crença limitante, é uma restrição, está me restringindo a crescer. Né? A transformação digital é digitalizar meus boletos, é comprar um scanner e começar a digitalizar. Não, não é isso. E, né, existe aí uma outra crença, uma outra restrição que trava a sua empresa. Tá? Então, quando eu falo de agilidade organizacional, que é as áreas se ajudando, as áreas conversando uma com a outra, a TI mandando uma bola redonda para o RH, o RH mandando uma bola redonda para a contabilidade mandando uma bola redonda para o comercial, tá entendendo? Que é um organismo, né? Nós estamos falando de organismo, é um negócio vivo, onde todo mundo ajuda todo mundo. Eu não posso ter metas na TI, metas na RH, metas na contabilidade, meta no comercial, que é diferente, né, do todo. A meta de todo mundo é buscar o objetivo organizacional, planejamento organizacional, né? Esses objetivos como um todo. Porque a única coisa que eu consigo, quando defino metas separadas para determinadas áreas, são pessoas que correm atrás de metas, não atrás de resultado, tá? Que são coisas diferentes. Diga-me como me medes, que te direi como vou agir. Então, dependendo da forma como você vai me medir, eu quero saber quem que eu vou passar a perna, quem que eu vou enganar, quem que eu vou tentar ludibriar ali e tal. Então, não é dessa forma que a gente vai conseguir a integração entre as áreas. A integração entre as áreas acontece num planejamento estratégico colaborativo, onde você tem todos os líderes de todas as áreas apoiando naquilo ali.
E aí eu faço uma puxada, obviamente, para o OKR, por exemplo, que o OKR, os Objective and Key Results, né, os objetivos e resultados-chave, ele nos apoiam nisso, porque de alguma forma ele é um planejamento colaborativo, onde as áreas determinam como fazer para poder chegar naquele objetivo. Isso ajuda muito, né? Então nós temos que realmente ter uma organização ágil, tá? Para o todo acontecer. E aí eu ouço muito sobre implantar agilidade. Pessoal, olha só, a gente não implanta agilidade. Coloca isso na cabeça. A gente não implanta agilidade. Agilidade se mede, não se implanta, ok? Todas as empresas são ágeis. A questão é o quão ágil você é, né? Às vezes você é ágil, mas você não consegue atender a necessidade do seu cliente como um todo, tá? Então, aí você tem um nível muito baixo. Então, a agilidade você mede relações, você mede a forma como faz, tá? Vou implantar agilidade. Como Thanos, eu estalo os dedos e tá todo mundo ágil. Vou colocar um monte de post-it, né? Todo mundo sabe aqui, tá? Executar Scrum, ou só executar Kanban, ou colocar um monte de post-it na parede, isso não é agilidade, isso não é ser ágil. Isso é, no máximo, transformar a sala, o escritório, né, numa sala de post-it. Não é nada mais que isso. Nós estamos falando mais de uma questão, né, de mindset, de habilidade, comportamentos. Então, a agilidade organizacional é a capacidade da organização e dos times de se adaptar e flexibilizar para entregar valor para o seu cliente. Percebam o momento que nós vivemos. Percebam algumas empresas que você conhece. O que elas estão fazendo? Se adaptando para isso. Elas estão se adaptando, estão mexendo, estão fazendo um monte de coisa para poder entregar valor para o cliente. Tá? E aí, se adaptar e flexibilizar é dar espaço para eficiência e eficácia. Tá? E quando eu estou falando de eficiência, eu estou falando de fazer do jeito certo. Quando eu estou falando de eficácia, eu estou falando de fazer a coisa certa. Não adianta você ser muito eficiente em algo que não serve de nada para o seu cliente. Isso aí não trouxe resultado. Peter Drucker fala um negócio que é interessante. Não há nada mais inútil do que ser eficiente em algo, né, ser extremamente eficiente em algo que você não vai utilizar, que você não precisava ter feito. Tá? Então, se você não precisa fazer, eliminar desperdício. Não faça. Tá? Eu queria contar aqui uma historinha rapidinho sobre a questão de como os dados trazem várias informações para a gente e uma visão muito mais interessante sobre aquilo que nós precisamos. Tá? Abraham Wald era um estatístico matemático, né? Ele dava aula na Faculdade de Colorado, nos Estados Unidos. E em 1945, né, ele foi chamado lá pelo Exército dos Estados Unidos para poder ajudar a ter uma estratégia, né, eficiente e eficaz de blindar os aviões que estavam voltando da guerra, porque os aviões estavam voltando muito destruídos. Ele precisava, né, de alguma forma, blindar o avião de forma estratégica. Por quê? Todo mundo aqui sabe, se eu blindar o avião inteiro, ele nem sai do chão. Se eu blindar nas partes erradas, o que vai acontecer é que ele perde a agilidade dele, perde a flexibilidade dele de desviar de ataques e tudo mais. Então, foram chamados 10 estatísticos de matemática. Um deles era Abraham Wald, que sempre foi um cara que se destacou e tudo mais. E aí, quando eles chegaram, Abraham Wald fez a primeira pergunta assim, fora da caixa. Falou, olha, tudo bem, eu posso te ajudar, mas eu preciso saber aonde os aviões são mais atingidos. Mas como assim? Não, eu preciso que você mapeie aonde os aviões são mais atingidos, tá? Para que eu possa ter uma visão do todo. Aí, beleza, ok, todo mundo foi lá e fez, e esse aí é o mapeamento dos aviões atingidos. Aonde eles são mais atingidos são esses pontinhos aí, né, que estão na tela. E aí todos os estatísticos e matemáticos, de alguma forma, olharam para aquilo e falaram, pô, para que serve isso? Aí Abraham Wald, mais uma vez, falou, não, isso aqui serve para a gente tomar decisão, porque agora eu tenho dados, eu sei onde os aviões são mais atingidos. Então, aonde ele blindou os aviões? Ele blindou os aviões exatamente onde não foram atingidos, porque na visão dele estavam faltando tiros. Esses tiros ficaram nos aviões que não voltaram. Os aviões que não voltaram tomaram tiro exatamente aonde estavam faltando nos aviões que voltaram, certo? Ou seja, blinda ali aonde não tem tiro, porque é ali que os aviões que tomaram tiro ali não retornaram. E a partir desse momento os aviões começaram a voltar. Então, vejam o poder das informações. Porém, há uma coisa muito diferente nessa questão. Tinham 10 estatísticos matemáticos, somente um pensou diferente, tá? Para poder trazer essas informações.
Então, para você se tornar uma empresa melhor, para você se tornar um profissional melhor, analise bem os dados, enxergue além daquilo que você tem, tá? Porque você vai ter que estudar esses dados e interpretá-los muito bem. E aí a grande questão é como interpretar todos os dados que eu tenho, todas as informações que eu tenho. Indicadores não é para você cobrar mais da sua equipe, falar que eles não fazem, que eles não atingem metas e etc. Não é para isso. Os indicadores é para que eles possam melhorar, olhar para aquilo, olhar onde que pode ser, onde pode melhorar e fazer ali sua melhoria contínua, né, com feedbacks e tudo mais. Tá? Então, a questão de transformação digital e ágil, ela já não é mais uma prerrogativa só da tecnologia. Tá? As abordagens ágeis, elas estão sendo aplicadas em outras áreas, de desenvolvimento de produto, a manufatura, né, e tudo mais. E agora também está transformando o modo como as empresas contratam e administram o seu pessoal, e crescem, obviamente. Porque quantas empresas vão sair desse túnel de pandemia muito mais fortes? Quantas empresas vão quebrar, infelizmente? Quantas empresas vão ter que diminuir de tamanho, infelizmente? Ou seja, neste momento, o que mais se tem que fazer é investir em capacitar, em entender, eliminar desperdícios, ser mais produtivo e não recuar. Porque se você recuar agora, é o que vai acontecer, que a pandemia vai engolir a empresa. Né? Colocar o cliente no centro é justamente trazer essa flexibilidade, essa adaptabilidade como um todo, tá? Olhar para fora e falar assim, o que eu tenho que atender aquele cliente. Agora, deixa eu trazer algo para vocês aqui também, que é um pouco provocador, mas é o que eu trago para mim como verdade, tá? Para mim é uma verdade. Não existe cliente interno, ok? Enquanto você chamar o pessoal da área de negócio como cliente interno, eles vão te tratar como fornecedor, ou seja, vão dar porrada. Internamente, você tem parceiros de negócio que entendem da parte de negócio e a tecnologia vai transformar aquilo ali em resultado organizacional, ok? Internamente, você tem parceiros. Você não faz um produto sem o cara que conhece do negócio. Então, é uma coisa só. Você não tem área de negócio e área de TI. Você tem uma organização onde tem parceiros que têm especialidades em cada ponta para poder se unir e se juntar para alcançar um determinado objetivo da organização. É isso. Não existe cliente interno. Cliente é quem paga conta. Cliente é quem demanda. Cliente é quem dá o feedback sobre isso. E uma coisa que eu gosto muito de falar é sobre como você sabe se está entregando valor para o seu cliente. É você ter obsessão por aquilo. E ter obsessão por aquilo é você ir lá no Gemba, é você ir lá ver onde as coisas acontecem e sentir o que o seu cliente está querendo dizer. Sentir a presença do seu cliente, sentir como ele utiliza o seu produto, sentir como ele entende do seu serviço. Tá? Realmente vestir aquela camisa e colocar o seu cliente no centro. Se você não colocar o seu cliente no centro, você não tem como atender ele com suas expectativas, entregando valor. Leonardo Romero, que é da P&G, olha o que ele fala sobre o momento que eles estão passando. Tá? Temos de ser mais efetivos nas nossas reuniões virtuais. E aí, por último, ele fala, temos de procurar fazer muitas coisas melhor durante a crise. A Sarah Bushwitz, que é da Mastercard, olha o que ela fala sobre o momento que eles estão também. Precisamos agir rapidamente e nos inserir neste novo contexto, mudando os planos em prol do consumidor. Eu tenho que colocar o meu cliente no centro. E aí é uma grande diferença de você, atrás da sua mesa, sentado ali, criando um produto sem sentir a real necessidade de quem está na rua. Criando um produto da sua cabeça e não da necessidade que está lá. Para você ter essa visão, você precisa percorrer o caminho. Né? É o que fala lá na Matrix. Há uma grande diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Quantas vezes você vê pessoas da área de negócio desenvolvendo produtos, criando produtos, pedindo para ser criado produtos, mas elas nunca apertaram um botão. Elas nunca foram lá e sentiram por 10 minutos o que o cliente sente. Mas elas estão ali definindo como o cliente vai agir com o produto quando chegar. Não faz o menor sentido. Então, quando alguém pedir para você alguma coisa, questiona. Fala, por que você está pedindo? De onde surgiu isso? Não, isso aqui porque eu acho que é legal. Cara, achar que é legal, desculpa, eu não vou fazer o que você acha que é legal. Eu vou fazer coisas aqui para entregar valor para o meu cliente, resultado de negócio para a organização. Não, mas eu tenho certeza. Ah, se você tem certeza é outra história. Me mostra as informações de onde você tirou essa certeza. A maioria das pessoas não tem isso. Tá? Não tem. Faz por fazer, faz por uma priorização,
faz porque o chefe mandou, mas nós temos que questionar, gente. Nós temos técnicas antigas aí, né, de 5 porquê, 5W2H, né? Vamos trabalhar essas técnicas, é tão fácil. Até um menino de 3 anos faz isso, né? Não, né? Quem tem filho aí sabe. Quando você explica alguma coisa, o filho, por quê? Aí você fala, né? Por quê? Por quê? Por quê? Tem um monte de porquê, né? Então a gente precisa realmente entender a necessidade, saber o que precisa ser feito para que a gente possa eliminar desperdício. Não há nada mais ineficiente do que fazer eficientemente algo que não precisou ser feito, né? Então nós estamos falando de pedra aqui aí. Bom, e aí para a gente começar a entrar na questão da agilidade, dos conceitos, o que é ser ágil, tá? O que é agilidade em si? É a arte de evitar os trabalhos que não precisam ser feitos, tá? Então, nós estamos falando aqui. A arte de evitar os trabalhos que não precisam ser feitos não é só olhar para isso aí e falar assim, vou eliminar desperdício. Não, nós estamos falando de um processo gigantesco. Nós estamos falando, primeiro, olha só, sua empresa tem planejamento estratégico? Se tem, você conhece? Se você não conhece, já procurou saber? Se não tem, precisa fazer, porque você precisa de um planejamento estratégico. Estou falando de planejamento estratégico de 5 anos. Estou falando de planejamento estratégico de 3 meses, 5 meses, 6 meses. Olha o que aconteceu com o planejamento estratégico das empresas que fizeram em dezembro, 3 anos para frente. Jogou tudo fora. Então, 6 meses aí, um planejamento é bom, pode até fazer de 1 ano, né? Mas se não tem planejamento estratégico, precisa fazer. Só assim você vai conseguir a sinergia de todas as áreas para alcançar um determinado objetivo, tá? Segundo, você tem cadeia de valor na sua empresa? Se tem, você conhece? Se você não conhece, já procurou saber? Se não tem, já pensaram em fazer? Sem cadeia de valor, você não sabe o que você entrega para o seu cliente, o que passa. Se passa na RH, se passa no DP, se passa no comercial, se passa na contabilidade, se passa no marketing. Pessoal, vocês precisam entender a cadeia de valor de vocês. Se vocês não entenderem a cadeia de valor de vocês, vocês não conseguem ter melhoria incansável, ok? Se você não entende o processo que você executa no seu dia a dia, você não consegue trazer dados para melhoria. Se você não mede aquilo ali, você não traz dados para sua melhoria. Então, meça. Então, quando eu estou falando de planejamento estratégico, cadeia de valor, planejamento priorizado com determinação do cliente, entender o cliente, trazer o cliente para o centro, isso tudo que eu estou falando resulta em não desperdiçar tempo, fazer exatamente o que precisa ser feito. Se eu deixo alguma dessas etapas fora, eu corro um risco muito grande de fazer algo que não precisa ser feito. E aí eu gastei dinheiro, esforço e ainda trago um problema com o meu cliente gigantesco, né? Porque a agilidade é muito mais do que ferramentas e técnicas, tá? As ferramentas e técnicas, os frameworks, você executar eles, a única coisa que eles te dão é base para você alcançar agilidade. Mas você usar Scrum ou usar Kanban não quer dizer que você é ágil, não, tá? Não quer dizer que você é ágil. Só estou falando que você precisa de, né, entender o que é agilidade. E aí, o que as empresas veem, né? O que as pessoas focam? Ferramentas, processos e práticas. Ah, por que eu gosto do Scrum? Porque o Scrum ele é bonitinho, ele começa ali no planejamento da sprint, execução, reunião diária, review e retrospectiva. Cara, lindo, né? O Scrum é preditivo, tá? Apesar dele trabalhar com uma visão adaptativa, ele é preditivo, né? De alguma forma, você tem que prever o que você vai fazer para 2 semanas. Tá? Então, ele tem uma preditividade menor, mas ele é preditivo. E ele é cadenciado, você tem aqueles ritos ali, aqueles negócios para acontecer. E as empresas estão doentes, porque as empresas estão implantando para dentro Kanban ou Scrum e etc., sem saber a necessidade ou a cultura dela. Se você faz isso, você queima framework, tá? Ou você queima profissionais. Então, você precisa entender a sua cultura, precisa entender como as pessoas funcionam, as habilidades que existem lá dentro, para depois definir um framework, uma prática, uma ferramenta. Tá? E aí, o que as pessoas não conseguem ver? Que são os princípios, valores e o mindset. Quando eu falo dos princípios, eu estou falando dos 12 princípios, né, da agilidade, eu estou falando de 4 valores da agilidade, eu estou falando de transformar o seu mindset. Então, pessoal, começa do mindset, dos valores, dos princípios. E, por último, escolhe se é Trello, Gira, Scrum, Kanban. Tá entendendo? Porque se você começar por Trello, Gira, Kanban, Scrum, cara, você vai ficar naquele negocinho ali e vai achar que tá ágil. É igual a questão das squad, que virou moda, né? Todo mundo fala que tem squad. Aí você vai olhar, você tem ali, no máximo, um silo ágil. Porque não conversa com ninguém, ali aquelas 6 pessoas são ótimas, são multidisciplinares, faz ali muito rápido, mas entre elas, com o todo, com o restante, acaba não fazendo nada. Ou seja, você tem um silo ágil ali, né? Você tem empresas dentro de empresas, você tem pequenos feudos que não conversam. Tem que acabar com isso. Enquanto houver esses problemas, você não tem uma agilidade organizacional, tá?
igual mostra aqui, nós temos uma questão mais visível, né? Uma questão menos visível e uma questão mais visível, né? Que justamente ferramentas e técnicas, processos são mais visíveis. Aí quando a gente fala de princípios, valores, mindset, esse negócio se torna um pouco mais invisível, né? Bom, é o que eu estava falando, você não é ágil quando utiliza uma metodologia ou um framework, tá? Você é ágil quando você entrega valor para o seu cliente, ou seja, o que ele precisa para resolver o problema dele, tá? Não é simplesmente que você vai colocar. E não há nada mais inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Peter Drucker, isso aqui se encaixa muito bem para a questão da agilidade. Então, antes de você fazer algo, pense, né, se precisa ser feito. E outra, se você tem uma empresa de dobrar camisas, cara, quão eficiente você pode ser em dobrar camisa? Vai chegar no limite ali que você não consegue dobrar mais camisa por minuto. Então, você está fazendo ali apenas do jeito certo. Tá? Quando a gente fala de eficácia, né, ser eficaz é fazer a coisa certa. Né? Então, a questão aí dessa frase do Peter Drucker cai justamente para a questão da agilidade. Tá? Bom, sobre o trabalho remoto que está acontecendo, né? Segundo alguns dados de consultoria, da FlexJobs, inclusive, 76% dos americanos eles evitam fazer tarefas complexas dentro do escritório. Você acredita? Eles preferem fazer trabalhos complexos dentro de casa, num trabalho remoto, no escritório, em casa, porque ali eles conseguem concentrar mais. Pergunto para vocês, obviamente não vai ter resposta, mas pergunto para vocês. Quem aqui não se sente mais produtivo trabalhando em casa? Todo mundo se sente mais produtivo. Né? A maioria se sente mais produtivo. Pode ter uma pessoa que não goste ou não goste, mas é mais produtivo com certeza. Você não tem interrupções toda hora. Né? E o trabalho remoto, né, de um time ágil, sem dúvidas, ele vai ser muito mais complexo, tá, do que o presencial, com certeza, porque ele requer muito poder de criatividade, muito poder de adaptação, criatividade, adaptabilidade, flexibilidade, entendimento, empatia. Olha o tanto de coisa que gera, né? Porque ele é um caminho, eu costumo dizer que ele é um caminho empírico, iterativo e incremental. Você faz a sua primeira reunião no primeiro dia de reclusão dentro de casa não é igual às reuniões que vocês estão fazendo agora. Agora, provavelmente, vocês estão muito mais eficientes, estão muito mais eficazes, fazendo realmente o que precisa ser feito, eliminando desperdício, porque a gente aprende. E aí, para começar a terminar, alguns problemas comuns, né, da questão do trabalho remoto. A gente tem uma gestão visual ineficiente, uma ausência de feedback, tá? A comunicação tem muito ruído às vezes, nós temos baixo compartilhamento entre os times, ausência de alguns sentimentos, né? A gente não está ali próximo, a gente não consegue saber se o cara está bem, está mal, se está sendo produtivo ou não. Né? E as reuniões também são pouco resultado visual. Pessoal, vai fazer reunião? Abre a câmera. Ah, mas eu estou descabelado, eu estou não sei o quê. Pessoal, então vai lá, pintar o cabelo e volta e abre a câmera. Não faz reunião com as pessoas sem uma câmera. Aproxima mais, entendeu? Aproxima muito mais. Então, é interessante esse tipo de coisa. Bom, a transformação digital e ágil traz agilidade organizacional ou business agility como resultado. Você não faz business agility na sua empresa. Você faz uma transformação ágil, você faz um monte de coisas, de práticas e tudo mais, que você alcance a sua agilidade organizacional, seu business agility. Então, é isso que a gente busca como resultado. E aí, eu adoro o Flecha. Né? Quem não conhece o Flecha? O Flecha não dá brecha. Quem assistiu o Zootopia, lá, o Zootopia, né? A agilidade da sua empresa ela é medida pela sua área menos ágil. Então, não adianta você ser ágil na TI, se o RH, o marketing, vendas e outras áreas não forem. Você vai travar, você vai ter coisas que vão te travar. E aí você vai querer xingar, brigar e etc. Mas você tem que lembrar que nem todas as áreas se tornaram ágeis, mais ágeis, né? Nesse caso. Bom, gosto de deixar essa frase do Henry Ford, que é: não encontre defeitos, né? Encontre soluções, porque qualquer um sabe se queixar. E você pode perceber isso dentro das organizações. A maioria das pessoas só reclama, mas ninguém traz solução. Cara, então vamos fazer o seguinte: tudo que você reclamar, você vai me trazer uma solução junto, tá bom? Pode não ser a melhor, pode não ser aquela escolhida, mas você vai me trazer uma solução, beleza? Gente, vocês eliminam 90% das pessoas que chegam até você só para reclamar. Só de você fazer isso. Porque a maioria das pessoas, elas encontram defeito. É muito difícil você explorar o problema. É muito difícil você entrar dentro do problema para saber a causa dele, né? Para você realmente entender de onde ele está vindo. Você precisa disso, né? Para poder dar a melhor solução. Então, ame o problema, que assim você dá a melhor solução para ele. Tá? Bom, espero que o bate-papo tenha sido legal. Meus contatos aí novamente, né? Fico aí, né, disponível para perguntas, questionamentos, dúvidas, orientação, seja o que for. O Marcelo vai
conduzir isso aí. Mas foi um prazer compartilhar com vocês. Fico disponível aí para a gente trocar mais informações. Fala, Carlos. Muito, muito boa apresentação. Acho que iluminou bastante aqui a cabeça do pessoal. Valeu. E tem alguns questionamentos, alguns comentários aqui. Mas eu quero também deixar aqui para todo mundo que, caso você queira entender um pouco mais sobre esse assunto, com muito mais detalhamentos, né, nós vamos fazer uma imersão online, né? É uma imersão totalmente online sobre Scrum, e o Carlos vai ser o professor, né, desse treinamento, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui para vocês agora. Carlos, eu já vou abrir as perguntas aqui, tem algumas questões, até tem um elogio para você aqui. Ah, legal. Mas, como é que vai ser o treinamento que nós vamos fazer? Como é que vocês desenharam a programação de todo o produto online que a gente vai entregar nos próximos dias? Cara, foi muito legal. Deixa eu até contar um pouquinho dessa história. Eu trabalho com treinamentos já há muito tempo, né? Pelo menos 10 anos, 11 anos. Eu criei um portal de treinamento online em 2008, de mais de 2.000 alunos. Criei mais de 800 videoaulas na época. Acabei entrando para a área de gestão, não investi muito, deixei ele um tempo e tal. Então, eu dou aula na PUC já um pouco, quase 5 anos, quase 6 anos. Dou aula na Fundação do Cabral, na ETEC. Então, já tenho uma experiência aí com docência, né? E eu, nos últimos 2 anos, eu treinei 5.000 pessoas, fiz 140, bom, não vou errar por unidade, mas um pouco mais de 140 turmas realizadas em todo o Brasil. Fui em 20 cidades, 7 estados ano passado, né, a convite de grandes organizações, como palestras também, workshops e tudo mais. Um workshop que eu tenho que roda bastante, que é o Lego Scrum Game, que você utiliza Lego para poder, né, entender da agilidade. Treinamentos de Business Agility, Kanban também, que eu utilizo Lego. O grande desafio foi, a gente já tinha agendado esse treinamento presencial na época, e aí veio essa pandemia e tudo mais, e aí a Mafê me fez o convite, o desafio: Carlos, eu preciso que traga prática para o treinamento online. E aí, o que você acha disso? Então, falei, olha, deixa comigo. Então, o que eu fiz? Eu criei um treinamento prático, tá? Totalmente online, prático, utilizando ferramentas hoje da internet que tem uma iteração colaborativa, utilizando Mural, Miro, Dry.io, utilizando as ferramentas do Google também, Mentimeter, utilizando o Slido. Então, estou utilizando várias ferramentas colaborativas que durante o treinamento nós vamos utilizar e vamos construir projetos e vamos fazer a mão na massa ali, e não vai perder para treinamento presencial. Nós vamos ter realmente a imersão. Nós vamos criar grupos, né, que nós vamos estar utilizando plataformas que criam grupos, vai ter discussões em grupos, nós vamos ter a interação, alguns conceitos que forem colocados, nós vamos praticar ele, tirar dúvidas ali no mesmo momento, na mesma hora. Então vai ser muito interativo. Não vai ser treinamento aquele onde só fica falando. Não é, pessoal. Realmente vai ter uma interação muito grande. Estou preparando algo muito legal, diferente do que tem no mercado. Realmente não tem nada no mercado em relação a esse tipo de treinamento como eu estou fazendo, e ao de vivo, forma né, bem prática, totalmente ao vivo. Vai ser muito legal. Você, quem sabe, faz ao vivo, não é isso? Então vai ser realmente ao vivo, interativo, tá? Com várias surpresas. Provavelmente a internet vai cair, mas a gente vai dar um jeito nisso. Então é algo que vai ser uma experiência muito legal. Não percam, porque realmente vai trazer uma visão bem legal. Nós vamos falar de transformação digital, nós vamos falar de agilidade organizacional, nós vamos falar de Scrum, nós vamos falar de Kanban, nós vamos falar de comunicação entre equipes, nós vamos fazer práticas, nós vamos fazer algumas dinâmicas bem legais sobre isso, né? E a Mafê vai participar, o Gustavo Caetano, que é meu sócio na Samba Consulting, vai participar aí também, vai fazer um pitchzinho aí logo no início. É um cara sensacional. O Gustavo é um cara, né, que dispensa apresentações, né? Um cara conhecido aí no país inteiro, um cara realmente inovador. E a Mafê, né, nem se fala, né? Tanto que ela representa aí para a gente, né, no nosso mercado. Mafê, nossa sócia, nossa responsável por uma grande área de produtos da Startse hoje.
Carlos, bom, vamos lá, vai ser nos dias 29 e 30 de abril, né? Agora, para quem está precisando aprender bastante sobre Scrum, sobre Kanban, métodos ágeis, a gente vai ter, inclusive, uma condição especial para quem está aqui na live, que é um desconto, pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem usar aqui o cupom que eu separei, eu já deixei criado para você. Eu vou deixar lá aqui no chat agora também, já está pinado lá, você pode clicar para acessar essa oferta aqui de R$ 697 por R$ 597 hoje, tá? Durante o dia de hoje, você pode aproveitar e usar o cupom ágil lá no carrinho de compras. Então, basta você clicar nesse link aqui, que é o bit.ly/start-ágil, e você pode, então, inserir o cupom para ter um desconto, que é uma condição exclusiva que nós fizemos hoje para quem está aqui nessa live. Carlos, eu vou colocar aqui uma pergunta que chegou para nós. Primeiro que teve um elogio aqui, deixa eu procurar. Foi o... Olha, teve muito comentário e eu estou perdendo aqui até o tracking. Márcio de BH, putz, muito bom. O Carlos é foda, fiz um treinamento de... Show. Ele, um outro não se identificou. É muito bom, gostei dessa visão abrangente do conceito, diferente de outros cursos ágeis e de Scrum. E tem uma pergunta aqui da Flávia Macedo, Carlos, que foi o seguinte: como objetivar e filtrar um todo, até mesmo usando a tecnologia? Porque no exemplo da secretária, não foi um dado estatístico. Não foi um dado estatístico, ela está perguntando. Você conseguiu captar mais ou menos o questionamento dela aqui? Deixa eu ver se eu entendi. Talvez pelo caso que eu contei inicialmente, né? Se for pela informação que eu contei, pela historinha que eu contei no início, realmente não é algo estatístico. Porém, se aconteceu comigo, acontece com outros alunos. Então, são pessoas que são orientadas a seguir processo, né? A estarem ali buscando trazer mais formalidade em processos. Tem auditoria em cima daquilo. O chefe ou o líder faz com que ela faça isso. O foco dela é seguir processo e não atender o cliente. Então, a gente precisa mudar o nosso pensamento para isso, né? Começar a entender como atender melhor o cliente, como fazer aquilo ali de uma forma que exista processo, obviamente, exista organização, mas que seja criado um processo que atende o meu cliente e não que atende as minhas necessidades internas. Tá entendendo? Eu não sei se foi essa a pergunta que ela fez, mas para todo mundo aí, para todo mundo não, a grande maioria que pediu um histórico para uma faculdade aí, sabe o quanto demora, né? Claro que guardar as devidas proporções, tem algumas faculdades que entregam mais rápido, outras demoram muito. Por quê? Se o negócio já está lá, é um arquivo, é só pegar e mandar. Tá entendendo? Essa pergunta, são esses questionamentos que a gente precisa fazer dentro das organizações. Nós precisamos ser mais polêmicos, eu costumo dizer, sabe? Faz isso, tá, mas por que faz? Por quê? Porque é assim. Cara, porque assim não me responde. Qual o objetivo de fazer assim? Né? Então, acho que a gente precisa questionar mais. Não sei se era isso, tá, Fernando? Flávia. Desculpa. Qualquer coisa, você me manda uma mensagem e a gente conversa melhor. Ou se ela quiser deixar aqui no chat também agora, a gente está ao vivo, a gente responde para ela com mais detalhes depois. Aí o Tomás perguntou, ele falou que é da área de projetos e todos os projetos da empresa estão parados, pois fazem menos sentido nessa pandemia, não se encaixam. Fica difícil elencar um projeto que faça sentido e disparar nesse momento. Que exemplo de projetos fariam sentido para agora, na sua visão? Ou seja, pelo que ele está perguntando aqui, é a questão de priorização, né? O que eu vou priorizar agora que está tudo congelado, na sua visão? Então, olha só, se tem projetos que estão parados, o mais claro que fica para mim esses projetos nunca foram priorizados, nunca passaram por um crivo. Tá? Esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas assim, eu estou estou elocubrando aqui, tá? Obviamente não conheço o cenário, mas se os projetos estão parados é porque eles, às vezes, em nenhum momento eles foram priorizados de acordo com critérios bem definidos. Eu participei de uma consultoria dentro de uma organização muito grande, que tem 35 mil funcionários, para você ter ideia,
e eu ajudei o PMO justamente nisso. Caía entre 15 a 20 projetos novos por semana dentro do PMO. E o PMO pegava isso e mandava para a TI. Quem priorizava era a TI. Está errado. TI não prioriza projeto. Quem prioriza projeto é uma área de negócio que está colado, né, o mais próximo possível Está todo mundo colado na organização objetivo, tá? Mas a análise de negócio, ela tem uma especialidade maior sobre isso. E aí uma das coisas que nós fizemos, criar critérios de seleção de projeto, criar critérios de investimento em projeto. Quais critérios são esses? Né? Aí vai depender, obviamente, do segmento, mas um deles lá, nesse caso, era TMA, né? Tempo de atendimento, tempo médio de atendimento. Cara, precisava, vai diminuir o TMA em 3 segundos. Cara, diminuir o TMA em 30 posições de atendimento, 3 segundos em 30 mil posições de atendimento, é uma economia gigantesca. Então, era um dos critérios para priorizar. Segundo, o quanto entrega, né, de valor para o cliente? Qual que é o ROI que eu vou levar para o cliente? Qual o benefício eu estou levando para o cliente? Cara, isso, se a gente entregar para o cliente, ele pode investir num novo projeto, ele vai, nesse momento, como é urgente, que para ele vai pagar mais. Cara, precisa ter um critério ali de valor para o seu cliente. Tá? Você tem que ter um critério de valor para o seu cliente, de entrega do ROI para ele. Então, obviamente, aqui eu estou resumindo o assunto, mas precisa ser pensado dentro de cada negócio, cada segmento, como entregar valor para o cara lá na ponta. Eu não posso ter priorização de projetos que a gente chama de top goela down, né? É tipo assim, cara, eu faço porque eu estou mandando. Essa priorização não pode existir mais. Existia lá atrás, com firewall, comando-controle, mas nesse Carlos, momento não. Mas olha só, é interessante, né, esse assunto, porque às vezes a TI ela é uma só, mas é uma queda de braço às vezes. Ela tem ali um lado A, o departamento X, o departamento Y. Como é que funciona isso? Isso vai para uma esfera, tem que ir para o CEO, tem que ir para o board. Na sua visão, como é que funciona isso? Cara, enquanto tiver isso que você comentou, Marcelo, não há agilidade organizacional. Porque o que você acabou de falar, o que está por trás é burocracia. É o seguinte, eu tenho um departamento, cara, eu chamei de departamento, virou silo. Ou seja, ele tem os objetivos separados dos meus objetivos. É o RH correndo atrás do objetivo dele e a contabilidade correndo atrás do dele. Cara, o meu objetivo é mais importante que o seu. As minhas atividades são mais urgentes que a sua. E como as suas são mais urgentes para você do que a minha. Ou seja, enquanto houver esse distanciamento, você não vai ter uma colaboração entre as pessoas, colaboração entre as áreas. Por isso que a organização, seja C-level, diretor e tudo mais, precisa ter um mindset de agilidade, um mindset digital, né? De colocar o cliente no centro, porque quem desempata essa briga não é quem manda mais, quem dá carteirada. É o quanto eu vou entregar para o meu cliente o maior valor possível. Então, cara, esse aqui eu vou entregar muito valor para ele. Então, você me desculpa, esse aqui é o foco. Está ligado ao objetivo estratégico da organização? Tá. Então, cara, é esse. Se eu só tenho uma área de TI, eu preciso ter uma priorização muito mais forte. Porque, olha só, o que eu costumo falar é o seguinte: você pode ter 1 milhão de profissionais disponíveis para realizar projeto para vocês. Eu te digo, você vai ter falta de profissional. Porque você não controla a entrada. Sempre entra. E se você deixar a TI priorizar, a TI vai priorizar o que é mais fácil, o que é mais rápido de entregar. E não necessariamente o que entrega mais valor. Porque não está na responsabilidade, vamos pensar assim, na responsabilidade do papel, a tecnologia transforma negócio em resultado de negócio. Ponto. Resultado organizacional. Ponto. Essa é a capacidade, inteligência, habilidade e competência da tecnologia. Aí você tem uma esfera que é a análise de negócio, onde o cara é especialista em puxar a necessidade do cliente. Então, esse é um cara que ele está junto com a tecnologia. Eu não estou falando de área de negócio e área de TI. Eu estou falando de um cara multidisciplinar que está lá dentro. Né? Esse cara que conhece mais do negócio e tem uma responsabilidade maior, ele vai puxar isso. E, de alguma forma, ele também ajuda a priorizar. Por isso que o nome Product Owner tem essa visão. É o dono do produto. Se ele é dono do produto, ele sabe priorizar de acordo com o que entrega valor. Mas, resumindo, para fechar, enquanto houver departamentos brigando com departamentos, você não vai ter uma agilidade organizacional. Você vai ter sempre departamentos brigando com departamentos. Vai ter uma briga entre as áreas e nunca vai conseguir alcançar os resultados. Porque sempre vai faltar recurso no seu projeto, porque você não planeja com o que você tem, você planeja com o que você acha que vai ter.
Quantas vezes a gente planeja projeto e fala assim, ó, eu tenho 4. Não, mas mês que vem eu contrato 10. Aí você planeja com 14. Só que não chega a 10. Chega 2, chega 1, chega 3. E a curva de aprendizado desses caras também demora. E o que acontece com o seu projeto? Atrasa. Você pode mudar a data final? Não, porque você já fechou o contrato. E aí você começa com um problema. Se você planejar com o que você tem, você nunca vai errar. Quer dizer, minto. Você mitiga muitos riscos. Tá? Você mitiga bastante risco em relação a isso. Então, no departamento você vai ter problema. Legal. E tem uma pergunta aqui que é do Kleber, e eu achei super interessante, porque ele pergunta o seguinte: como que você vê a área de UX para apoiar e entender as necessidades do cliente, ser mais assertivo no projeto? Que tem a ver com isso, né? Colocar o cliente no centro e a gente falar sobre customer experience ou de usabilidade para o cliente e tal. Como é que você enxerga o papel do UX mesmo para fazer o cliente funcionar da maneira correta? Vamos lá, olha só. A gente fala uma coisa durante muitos anos, só que a gente fala brigando ou fala zoando. O cliente não sabe o que ele precisa. O cliente entende e acredita o que ele, no que ele quer. Eu quero uma planilha de Excel. Aí a gente fala assim, não, você não sabe o que você quer. É porque nós, vamos lá, agora é uma autoflagelação, tá? Nós, da tecnologia, nós temos um problema. Quando o cliente senta na mesa e fala assim, vamos lá que eu quero falar do meu projeto, a primeira coisa que a gente pergunta para ele é qual que é o escopo, qual que é o requisito? Está errado. A gente começa errado. O que eu preciso começar a perguntar para o meu cliente é qual é a sua necessidade, qual é a sua expectativa, qual é a sua dor. Aí o cara vai falar assim, preciso vender mais pelo meu site. Não é desenvolver um novo site, é você entender por que ele não vende pelo site dele, tá entendendo? A coisa se inverte. Eu preciso entender por que ele não vende hoje. Por que você não vende hoje? Não é desenvolver um novo site. Se desenvolver um novo site só por ele ser bonito, vai continuar sem vender, amigão. Não vai trazer resultado. Então vamos lá, eu quero entender por que ele não vende. Ele não vende por causa disso, que ele tem preço alto, por causa disso, o cliente não gosta do produto, não gosta do serviço, ou seja, eu estou entendendo um monte de coisa. Começa aí, tá? E aí, quando a gente começa a entender o que o cliente precisa, eu levo isso para o time, que é especialista em trazer o como. Olha só o que eu estou falando. Nós vamos identificar o que ele precisa e o time, que é especialista em dizer o como. Quem são essas pessoas? UX, CX, UI, Dev, QA, são essas as pessoas. Mas por que eu tenho todo mundo junto? Porque cada um, dentro do seu conhecimento, porque eu tenho uma equipe multidisciplinar para isso, porque quem conhece de navegação, né? Desculpa se eu estiver falando errado, tá? Na questão do UX, de navegabilidade, de botão aqui, botão ali, o que é melhor e etc. Quem conhece disso é UX. UI vai desenvolver aquela interface. UX conhece isso, então deixa o UX ir lá e trabalhar nisso. Aí vem o CX, de alguma forma, vai entender lá como a experiência do usuário. Não estou falando de navegabilidade mais, agora estou falando de experiência do cliente, na verdade. E aí, quando cai isso para desenvolvimento, o desenvolvedor vai desenvolver seguindo orientações do especialista que definiu como fazer isso. Então, cada um, sendo especialista dentro da sua área, nós estamos falando de um merge. Eu não estou falando de coisa separada, estou falando que todo mundo busca o mesmo objetivo. Sabe uma coisa que ninguém faz? É definir o objetivo da sprint, por exemplo. Não vou falar todo mundo não, tá? Mas 90% das empresas que eu passei com consultoria, apoiando as empresas, eles não definem o objetivo da sprint. Eles definem o que vão fazer na sprint. E aí, depois que eles definem o que vai fazer na sprint, eles falam que o objetivo é fazer o todo. Porra, tá errado. Tá entendendo? Então, o UX é muito importante, principalmente nos primeiros contatos com o cliente. Principalmente. Porque ele vai ali entender, ajudar no entendimento do que é necessário e vai apoiar no desenvolvimento de algo muito mais sensível, muito melhor para o seu usuário, para a pessoa que vai utilizar aquilo lá. Tá? Então, por isso que, na minha época que eu era desenvolvedor, fui desenvolvedor durante 13 anos da minha vida, eu sempre desenvolvia, criava a tela, criava o site, ia no Photoshop, fazia tudo. Eu era o tal do full stack que eles chamam hoje. Né? Mas eu fazia bem aquilo lá? Claro que não. A única coisa que eu fazia bem era desenvolver, porque as telas eram horríveis. Primeiro que eu sou daltônico. Mas a questão eu não era especialista naquilo. Então, a agilidade, essa questão de atender melhor o cliente, trouxe uma especialização muito legal.
trazer um cara especialista em navegabilidade, trazer um cara especialista em experiência do usuário, trazer um cara especialista em desenvolvimento de serviço, trazer um cara especialista em negócio. Então, eu acho isso legal. Você junta todo mundo, você tem uma equipe multidisciplinar que atinge um único objetivo. Então, é muito importante o UX, tá? Pelo amor de Deus, não sai disso, não. Não, tá entendido. Acho que ficou bem claro agora. Pessoal, para quem está gostando aqui desse papo, para quem está gostando desse assunto e quer se aprofundar, a gente vai fazer esse treinamento, esse curso ao vivo, 100% ao vivo, 100% online, nos dias 29 e 30 de abril, que é o Gestão Ágil Scrum for Business, tá? E a gente está com essa condição super especial. Se você entrou aqui agora, a gente está ao vivo, se você entrou aqui há pouco tempo, essa condição, ela tá, na verdade, o valor do curso é R$ 697, caso você queira adquirir, só que para você que está assistindo aqui na live, R$ 597, se você usar o cupom ágil, tá? E esse cupom, ele vale para a data de hoje, 16 de abril, você pode aproveitar aí, então, e fazer a sua inscrição para o Gestão Ágil e Scrum for Business com o Carlos. Carlos, eu quero muito agradecer aí o seu tempo, a sua disponibilidade para estar aqui nesse bate-papo conosco. E em breve a gente se vê lá, né? Nesse treinamento que vai ser fantástico também. Vai ser show, vai ser show. Galera, muito obrigado pela audiência aí. Me adicionem nas redes sociais. Gosto bastante de estar em contato com as pessoas. Marcelo, muito obrigado, né? Obrigado pelo convite, né? Obrigado pela confiança aí. Eu tenho certeza que vai ser um treinamento sensacional, muito bacana. Vou trazer alguns cases, né? Muita experiência prática. Então vai ser bem interessante. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Valeu demais. Fico aí em contato. Se precisarem, podem mandar mensagem. Obrigadão, Carlos. Obrigado, pessoal, pela sua audiência aí. E a gente se vê em breve nas próximas lives. Um grande abraço. Até logo. Valeu.